Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, quinta-feira, dia 29 de junho, a gente vai analisar o mercado, a gente vai fazer uma análise on-chain, a gente vai entender como que tá todas as expectativas. E no final vou falar do curto prazo também, a gente vai falar sobre o price action, a lateralização que a gente está tendo e como que eu estou enxergando essa lateralização. Bom, caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Bom, já faz um tempo já que a gente não olha para esse indicador aqui, que é exatamente a porcentagem do supply por idade, tá? Então, quando a gente fala de idade, quanto tempo o Bitcoin está parado dentro da sua carteira. Se a gente considerar um long term holder que é acima de 6 meses, a gente vai ver que tivemos um declínio aqui, onde a gente teve uma pequena distribuição no long term holder. Desde o momento ali que a gente começou a subir, bateu o dia 28 de janeiro ali, o long term holder começou a distribuir. Só que algo que eu sempre falo para vocês é, a gente tem que sempre cavar as informações. Nunca acredite em um gráfico que você olha, que uma pessoa posta ali no Twitter, alguma coisa, cara, esquece ter uma análise em um único post. Esquece ter uma única análise com um indicador só. Esquece tudo isso. Isso não vai existir. Não existe gráfico bala de prata. E você tem que saber interpretar bem aquela informação que você tem ali dentro. Saca só, se a gente olhar para esse gráfico do supply na mão do long term holder e entender que está tendo uma distribuição, a gente pode cavar essa informação para saber quem é que está distribuindo. E se a gente descartar as moedas de 6 a 12 meses, olha só o que acontece com o gráfico. O gráfico começa a subir. Em vez dele cair, ele está subindo. Isso daqui nos mostra que os long term holders novatos, que são os caras que têm de 6 a 12 meses ali, realizaram lucro, colocaram seu lucro no bolso. Esses caras compraram fundo ali do mercado 6 meses para trás. O cara comprou ali, se a gente for considerar 12 meses, né, para trás, de 6 meses a 1 ano para trás, o cara comprou ali o fundo do mercado, movimento de capitulação, comprou 22, comprou abaixo dos 22 mil dólares. Então são traders que pensam um pouco mais no curto prazo. Esses caras distribuíram. E eu não me preocupo nem um pouco com os novatos. Eu quero saber o que os velhacos estão fazendo. Os velhacos, eles seguem acumulando. Enquanto a gente não tiver mínimas na mão dos velhacos, eu não me preocupo com o game. Eu simplesmente continuo comprado, beleza? Mesmo que a gente tenha um início de uma movimentação de distribuição, isso daqui só é um sinal para mim de que a festa ela vai acabar a qualquer momento. Mas, novamente, não existe gráfico bala de prata, não vou tomar decisão somente em cima desse indicador, beleza? Então, analisando aqui, a gente ainda está vivenciando altas e altas ali do supply envelhecendo. Quando a gente olha para o supply nas corretoras e a gente subtrai, né, o net aqui, que é o número de entrada menos o número de saída, e aí a gente tem os resultados disso. Se o resultado for negativo, a gente tem o histograma vermelho. Se o resultado for positivo, a gente tem um histograma verde, beleza? E quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que estamos tendo saída de dentro das corretoras. Nesse momento que estamos vivenciando aqui, estamos tendo saída exatamente de bitcoins de dentro das corretoras. Isso daqui é algo muito positivo. E quando a gente para analisar para onde que esses bitcoins estão indo, para onde que estão indo exatamente essas compras que estão sendo efetuadas, e como que a gente consegue analisar tudo isso? Cara, blockchain. Blockchain é simplesmente um livro contábil aberto, um livro contábil de vidro, onde a gente consegue extrair todas as informações de lá de dentro. Uma coisa que eu falo muito para vocês é que a maior parte das minhas decisões, elas são pautadas em cima dos dados on-chain. Por que elas são pautadas em cima dos dados on-chain? Porque tudo aquilo que a gente vê do curto prazo, ele é ruído. Notícia é ruído, price action é ruído quando a gente olha para o curto prazo, pensando em ciclos de mercado, é ruído. Se a gente olhar para a data de ontem Bitcoin caiu, hoje o Bitcoin subiu, devolveu 100% da queda que a gente teve ontem.
ruído. Ontem eu falei com vocês que o que a gente analisasse ontem iria ser simplesmente nada. Por quê? Dia de notícia, dia de expectativa, tudo isso. Então, quando a gente olha para essas coisas, é tudo ruído. Quando a gente quer entender como um investidor se comporta, como a gente quer entender como que o ciclo do mercado se comporta, se você é uma pessoa paciente que quer comprar fundo do mercado e vender topo do mercado, e no sentido de que você vai esperar 2, 3 anos parados dentro dessa operação, comprou fundo, espera 2, 3 anos, depois você vende topo. Simplesmente olhar para os dados on-chain é a melhor forma que a gente tem de entender, de nos manter tranquilos, de nos manter confiante dentro das nossas operações. Saca só, se a gente olhar exatamente o que eu falei, para onde que está indo esse supply que está sendo comprado, ele está indo para carteiras ilíquidas. O que seria carteiras ilíquidas? Bom, a gente tem a blockchain com um vidro aberto ali, onde a gente consegue enxergar tudo que está lá dentro, e a gente consegue saber o comportamento das carteiras. Se você tem uma carteira que ela recebe Bitcoin e ela vende logo em seguida, a sua carteira é uma carteira líquida, onde o Bitcoin vai bater lá e a gente sabe que, cara, pelo seu padrão, daqui a alguns dias você vai vender. As carteiras ilíquidas são aquelas carteiras que tem pouco venda, tem poucas vendas, pouco histórico de venda ou nenhum histórico de venda. Ou seja, o Bitcoin foi para uma carteira ilíquida. Quando a gente olha exatamente para essas carteiras ilíquidas, a gente vê que está tendo uma acumulação muito forte do Bitcoin dentro dessa região que nós estamos aqui, na faixa dos 25 ali até os 30 mil dólares. Olha só, a quantidade de Bitcoins que está indo para dentro dessas carteiras é aproximadamente 200 mil Bitcoins por mês estão indo para dentro dessas carteiras. Se você olhar para o fundo ali, depois que a FTX quebrou, a gente teve esse mesmo volume acontecendo. Olha só que louco, então. O preço do ativo saiu dos 15 mil dólares para os 30 mil dólares. E esse gráfico me mostra que tem players pacientes que estão com interesse de compra ainda nos 30 mil dólares. Ou seja, isso daqui são excelentes sinais de que a gente ainda tem um interesse por compra. Esses players vão segurar isso daqui? Cara, não estou falando nada disso. Simplesmente mostrando que aquilo que está sendo vendido, as moedas que estão sendo compradas, estão indo para carteiras ilíquidas, beleza? Esse é um excelente sinal. Se a gente for pensar ali um pouco mais médio prazo, se a gente for olhar ali para um MVRV de 90 dias, por exemplo, a gente vai ver que o MVRV de 90 dias do Bitcoin ele ainda está em patamares baixos, ou seja, traders de médio prazo ainda não têm interesse em venda. Isso daqui é muito bom. Obviamente que se a gente for olhar para traders de curto prazo, a gente vai ver que esses traders realizaram, tá? Quando a gente olha para 7 dias aqui, a gente vê que o MVRV subiu, foi lá em patamares de realização de lucro, esses caras realizaram o seu lucro dentro dessa movimentação. E olha que louco, o preço do ativo, ele se comportou muito bem com essa realização de lucro dos traders de curto prazo. Hoje os traders de curto prazo não estão mais no lucro ali, a gente está quase no zero ali, não estão no prejuízo também, tudo bem. Só que quando a gente olha para isso, a gente vê que cada vez mais que passa, cada vez mais que o investidor de longo prazo acumula seus bitcoins, cada vez mais que o Bitcoin ele começa a fluir para carteiras ilíquidas, cada vez mais que a gente tem menos supply na mão dos traders, a gente vê que os traders estão influenciando menos o preço do ativo. A gente vê cada vez mais simplesmente os investidores de longo prazo comprando e os traders de curto prazo perdendo o seu supply. Bom, dito tudo isso daí, obviamente a gente tem uma razão dentro do mercado financeiro, oferta e demanda. Se você conseguiu captar a mensagem, a gente está tendo redução da oferta circulante e a gente está tendo uma redução massiva. Hoje a gente está vivenciando a maior acumulação que já tivemos na história do Bitcoin. E a gente ainda nem teve as aprovações de ETF, os institucionais nem entraram ainda, o game nem começou ainda, beleza? Eu não vou ficar de fora dessa festa, beleza? Eu já garanti o meu ingresso para essa próxima festa que a gente vai ter.
lá para 2024, 2025. Bom, se a gente olhar para o Ether aí, nos últimos 7 dias, os traders nesse momento estão no prejuízo, algo que é muito bom. Eles realizaram seu lucro, tudo bem, beleza, faz parte do jogo também. Se eles pensam no curto prazo, obviamente, comprou ali na baixa, comprou ali em 1.600, vai vender em 1.900. Obviamente, o cara está pensando no curto prazo. Aí se a gente olhar para os traders ali de 90 dias, a gente vai ver que eles estão em patamares mais baixos, né? Swing trade, operações mais longas. Eu mesmo que comprei Ether, tenho um Ether a 1.800 ali de custo médio, e quando eu olho para aquela operação que está aberta, que tem 8 Ethers aí, que eu abro todos os sábados com vocês, ainda não tenho interesse em realizar, porque o MVRV ainda, cara, a gente ainda tem muito espaço para poder subir aí no médio prazo. E esse daqui é o gráfico, obviamente, de Bitcoin dentro das exchanges. A gente teve um grande volume de saída ali quando a FTX quebrou, né? Obviamente, as pessoas começaram a entender, a gente tem uma consciência, né? Quando a FTX quebra, as pessoas começaram a entender que ter o Bitcoin dentro da sua wallet é muito mais seguro do que ter ele dentro da corretora. Isso daí é uma consciência. E essa consciência tá tudo bem, eu sempre falo com vocês, eu não quero saber qual que é o fato, qual que é a notícia, qual que é o motivo. Eu não quero saber o que fez essa queda aqui acontecer. O que eu quero ver é essa queda acontecendo. Se os dados estão indicando, não importa qual seja a notícia, não importa qual seja a consciência das pessoas. O que eu vejo é que a gente tem saída de bitcoins de dentro das corretoras. Estamos na mínima de toda essa movimentação de alta que a gente está tendo. Inclusive, estamos na mínima desde 2017. Então, olhando isso daqui, isso são excelentes sinais que a gente tem dentro do mercado. Eu adoro ver esse gráfico aqui todo santo dia, ver que os investidores, eles realmente estão querendo acumular suas posições em bitcoins, beleza? Se a gente olhar para as carteira que eu gosto de analisar de 10 a 100 bitcoins, beleza? Porque essa carteira aqui me mostra o ciclo do mercado. Esses caras aqui continuam acumulando seus bitcoins, não tem distribuição. Outro grupo de carteiras que entrou no jogo da acumulação, que veio distribuindo até abril desse ano, são as carteiras de 1.000 a 10.000 bitcoins. Nesse momento, elas começam a acumular um pouco ali, mas novamente eu vou sempre estar olhando para de 10 a 100 bitcoins, porque essa carteira ela me mostrou o ciclo, ela me mostrou o topo do mercado e ela me mostrou o fundo do mercado também. Então eu enxergo que os investidores que têm de 10 a 100 bitcoins, de 10 a 100 bitcoins ou de 10 a 1.000, de 10 a 100 bitcoins é o grupo de investidores mais maduros nesse momento. O que seria um grupo de investidor mais maduro? Um grupo de investidor que entende mais o ciclo do Bitcoin, que entende dados, que entende movimentações e que enxergaram a capitulação acontecendo e aportaram na capitulação. Como enxergaram também a euforia do mercado e distribuíram durante a euforia do mercado. Então, quando eu olho para o grupo de carteiras, cada ciclo eu vou tentar identificar qual que é o grupo de carteiras que tem esse grupo de investidores mais maduros, que nesse presente momento a gente tem de 10 a 100 bitcoins, beleza? Bom, quando a gente olha exatamente para a análise on-chain, a gente vê que tudo está muito saudável na análise on-chain, beleza? A gente não tem sinais algum de fases de distribuição. Por conta disso, eu fico exposto no longo prazo, por conta disso eu tenho muita confiança em continuar comprado. Saca só, eu comprei, cara, tenho posições aportadas dos 16 mil dólares. Você acha que eu não tenho interesse em realizar essas posições? Você acha que eu não tenho interesse em colocar esse lucro no bolso? Claro que eu tenho interesse em colocar esse lucro no bolso. Eu vou ser a última pessoa que vai querer devolver esse lucro para o mercado. E quando eu olho para o mercado nesse momento, quando eu olho para os dados, quando eu olho para o Bitcoin, eu não tenho nenhum sinal que fale para mim, já deu, cara, coloca seu lucro no bolso, tá bom, chega, já foi a movimentação de alta. Não tenho nenhuma informação desse tipo. Enquanto eu não tiver uma informação desse tipo, sigo posicionado, sigo esperando. Um dia sobe, um dia cai, tá tudo bem, não tem problema algum. Uma semana sobe, outra semana cai, tá tudo bem. Enquanto eu não tiver indicadores diante da minha frente que eu devo realizar aquele lucro, cara, eu não vou realizar.
E não importa o que eu acho, não importa se eu acho que os Estados Unidos vai entrar em recessão, não importa se eu acho que a BlackRock vai derrubar o preço do mercado, cara, não importa nada do que eu acho. Eu não opero opinião minha, eu opero dados, beleza? E os dados estão indicando movimentações de alta. Bom, quando a gente olha para o price action aqui no curto prazo, a gente tem uma consolidação do preço. A gente tem o preço extremamente lateral aqui, isso já ficou claro para todo mundo, né? Quando a gente tem essas lateralizações, ou a gente tem uma fase de acumulação, ou a gente tem uma fase de distribuição. Algo muito positivo que está acontecendo dentro dessa fase é que a gente está tendo aumento dos volumes exatamente nas pontas compradoras. Isso daqui é muito bom. Você pode operar aqui dentro dessa região, onde a gente tem pontos de compra, pontos de venda lá em cima, beleza? E se a gente der um zoom out para entender o que está acontecendo num gráfico diário, olha só, um dia cai, outro dia sobe, isso daí não muda nada. Mas a informação-chave, ela está exatamente nessa porrada que a gente deu. A gente deu uma porrada e o preço está estabilizando aqui em cima. Quando a gente traça Fibonacci, a gente vai ver que não houve nenhum recuo, nem mesmo até 0,382 de Fibonacci. Vamos ver se foi em 236. A gente recuou até 236 de Fibonacci, beleza? Eu não uso 236 de Fibonacci, para mim 0,382 é o mínimo ali que a gente pode usar. Só que o que isso significa? Se a gente teve uma porrada de alta e a gente não recua nem mesmo até 0,382, ou a gente nem perde 0,382, significa que a gente está tendo uma bandeira de alta. E como que a gente pode identificar uma bandeira de altas? Perda dos fundos sem continuidade. Veja que a gente teve perda do fundo e não deu continuidade na queda. No dia seguinte, reverte. A gente teve perda do fundo na data de ontem. Hoje eu não posso falar isso porque o candle está em andamento. A gente tem que esperar esse candle fechar para a gente poder falar que isso daqui não teve continuidade de baixa, beleza? Por mais que o candle esteja bonito, assim, empurrando, subindo para cima, cara, controla seu sentimento, controla o FOMO, controla o FUD também quando estiver caindo. A gente tem que esperar o candle fechar para a gente analisar. Então a gente desconsidera o dia de hoje. Quando a gente olha para o dia de ontem, cara, simplesmente perda do fundo, fechamento acima do fundo anterior. Isso daqui são sinais claros de bandeira de alta. Essa acumulação, essa consolidação que a gente está tendo aqui, isso daqui pode ser um claro sinal de bandeira de alta. Obviamente, no diário, a gente está com RSI entrando em região ali de sobrecompra. Olha só que a gente fez um topo aqui na região de sobrecompra, mas veja que quando a gente tem movimentações muito fortes, a gente sempre vai construir divergências. Saca só, se a gente olha aqui para trás, enquanto a gente estava tendo queda no Bitcoin, a gente tinha divergências no RSI. O preço estava caindo enquanto o RSI ia andando de lado. Ou até mesmo o RSI estava caindo um pouquinho aqui, caiu um pouquinho aqui, construiu quase uma divergência. Não foi uma divergência, tá? Mas quando a gente olha para isso daqui, saca só, um pequeno valor abaixo do fundo anterior foi suficiente para construir uma queda desse tamanho. Quando a gente olha aqui também, se a gente olhar para essa movimentação que nós tivemos, uma pequena queda também foi o suficiente para construir essa grande queda que a gente tem aqui. Quando a gente olha para o mercado agora, o que está acontecendo? Essa parada está revertendo a movimentação e veja que quando a gente cria divergências no RSI, olha só, divergência no RSI, o preço do ativo ele ainda está subindo, a gente está indo buscar topos mais altos. Quando a gente olha, toda vez que a gente tem o RSI chegando em sobrecompra nessa movimentação, ele está criando divergência no RSI. E quando a gente olha para o patamar que nós estamos hoje, a gente só chegou na sobrecompra. Historicamente, as duas movimentações de alta que a gente teve cá atrás foram movimentações que criaram divergência no RSI. Então, o que eu quero falar com vocês é que quando a movimentação está muito forte, é comum que a gente crie essa divergência no RSI, tanto na queda quanto na alta também. Então, por mais que o RSI do diário ele esteja na região de sobrecompra,
eu não me preocupo tanto nesse momento. Eu vou me preocupar mais quando a gente construir uma divergência dentro do RSI. Eu acredito que o mercado ele ainda tem fôlego para puxar mais, para dar mais uma pernada. Se a gente for traçar alvos, eu vou traçar o mesmo alvo que eu traço de lá de trás, eu vou entender qual foi o comportamento do mercado e olha só, eu vejo que o comportamento do mercado foi que a gente teve uma pernada de alta até 0,382 de Fibonacci num gráfico semanal. Se eu for puxar o mesmo padrão, eu vou considerar o mesmo alvo. O mesmo alvo, 0,618 de Fibonacci, vai estar lá nos 37 mil dólares. Eu espero que a gente chegue dentro dessa região, nessa próxima pernada que a gente vai fazer. Com isso, a gente pode construir divergência? Sim, com isso a gente pode construir divergência e aí as coisas ficarem um pouco mais preocupantes. Beleza? Bom, se a gente analisar Ether está ali um pouco mais devagar do que o Bitcoin está ganhando sua dominância, né? Se a gente puxar aqui BTC.D, a gente vai ver que dia após dia a gente tem a dominância do Bitcoin subindo. O que isso significa? Significa que vale mais a gente ter Bitcoin dentro da nossa carteira do que qualquer outro ativo, do que Ether ou do que as altcoins. Desde esse momento aqui, eu fiz alterações dentro da minha carteira, onde eu não estou exposto em altcoins na carteira de longo prazo. E a galera da comunidade on-chain sabe exatamente isso, sabe porque minha carteira é aberta para eles e eu explico por que eu fiz essa transição, onde durante esse período aqui vale mais a gente ter Bitcoin na carteira. Inclusive, eu tenho bastante Ether na carteira nesse momento e não seria a melhor coisa. A gente, nesse momento, ter 100% da carteira em Bitcoin seria a melhor estratégia que a gente adotaria nesse momento enquanto a dominância está subindo. Cá atrás, eu poderia ter tomado essa decisão de ter 100% em Bitcoin, mas resolvi deixar Ether na carteira também. Obviamente, não vou fazer essa movimentação agora, porque agora a gente já está chegando em regiões de resistência. A gente já tem o RSI construindo movimentos de sobrecompra e pode ser que a gente construa movimentos de divergência na dominância do Bitcoin. Então, por conta disso, eu fico de olho, obviamente, se isso daqui continuar se estendendo, né? Se a gente for puxar um semanal aqui e ver que o semanal pode construir uma divergência aqui, a gente pode continuar subindo muito forte ainda, obviamente, eu vou trocar os meus Ethers por Bitcoin também. Estou segurando ali mais, mas eu poderia estar mais em Bitcoin, que isso daí seria melhor para minha carteira nesse momento. Beleza? A gente vê que o Ether está sofrendo um pouquinho mais aí para conseguir performar. Mas quando a gente olha para o price action do Ether, a gente tem o nosso canal de alta aqui, serviu perfeitamente como suporte. A gente fez um rompimento da linha de tendência de baixa na data de ontem, a gente fez um reteste dessa região. Obviamente a gente tem dificuldade para passar porque é a metade do canal aqui, mas o meu alvo para Ether é o mesmo alvo que eu tenho no semanal do Bitcoin. Como eu tracei lá atrás do Bitcoin para vocês, aqui é o meu alvo do Ether semanal. Acredito que a gente pode buscar sim os 2.600, principalmente se a gente tiver uma rejeição exatamente dessa resistência na dominância do Bitcoin, para ele simplesmente construir um pivô de alta acima da média de 200 no semanal. Então eu espero Ether lá em cima, mas obviamente a gente está vendo que o Bitcoin ele está puxando um pouco mais o mercado. E saca só, quando a gente olha para o book de ofertas, tomem cuidado, porque eu sei que na data de hoje vai despertar muito FOMO nas pessoas, que é Fear of Missing Out, o medo de ficar fora do jogo. Como ontem despertou muito FUD no mercado, medo, incerteza, dúvidas, as pessoas vendem na data de ontem. E venderam aonde, cara? Venderam em região de suporte. Quem vendeu aqui se deu mal, cara, porque você vendeu enquanto tinha players comprando, grandes players comprando. Hoje, novamente, as pessoas que vendeu ontem vão querer comprar hoje, porque vão achar que a barra de hoje é um engolfo de alta e, cara, tem gente que gosta de colocar a estrela no topo do mercado, né? Colocar a estrela no topo, eu vou começar a chamar isso daqui de colocar a base da árvore de Natal no mercado também, no gráfico, porque as pessoas vendem em região de suporte e compram região de resistência. Olha só, a região que nós estamos, acabamos de ter ordens de vendas, tivemos ordens de vendas cá atrás, e a gente tem bastante ordens de venda ali nos 30
mil dólares, ou seja, essa zona é zona de venda. E por que isso daqui é zona de venda, cara? É só a gente puxar o Price Action. Quando a gente puxa o Price Action e a gente vai para um gráfico de 1 hora, o que a gente tem dentro dessa região? A gente tem exatamente o nosso canal lateral dentro dessa região. Se a gente tem um canal lateral aqui, acabei de comentar com vocês no começo da análise que a gente faz o quê? A gente simplesmente opera comprando a base do canal, vendendo o topo do canal. Então não tente comprar dentro dessa região aqui. Espera movimentações mais seguras, entrar dentro dessa região aqui, cara, é um péssimo sinal, é uma péssima região para você poder entrar, beleza? Veja só os candles que estão sendo construídos aqui. A gente tem pressão de venda aqui em cima, pressão de venda tanto dos market makers como também pressão de venda das pessoas que estão shortando, dobrando as suas posições, os ursões do mercado. Tem urso dentro dessa região. Então tome bastante cuidado na data de hoje com compras, beleza? Não vai me colocar a estrela no topo do mercado mais uma vez. Bom, então é isso. Se você gostou da nossa análise de hoje, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. E caso esse conteúdo realmente ele faça sentido para você, compartilha com seus amigos, aquela pessoa que manja de cripto. Não vai mandar para tia, para avó, não vai mandar para essa galera. Não quero números exatamente aqui no canal. Quero pessoas que querem aprender como que a gente faz uma análise de maneira profissional, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã aqui de volta no canal. Ótimo dia e valeu!